É isso, agora eu vou trazer aí o Mano Ferreira para a gente comentar. Mano, vamos começar então pela pela possível mudança de partido de Nicolas Ferreira. O André Chaldes trouxe para a gente que isso não deve ser de imediato, não deve acontecer agora, pode ser daqui 1 ano, 2 anos, futuramente deve acontecer. Nicolas hoje nega, mas a gente traz aí alguns símbolos, né, algumas sinalizações de que, de fato, essa relação com o Partido Liberal pode estar estremecida ou não, né, por conta que não tivemos a participação de Nicolas Ferreira presencialmente na convenção partidária de Flávio Bolsonaro, que seria ali um aceno muito importante, principalmente por conta de Minas Gerais, que é um colégio eleitoral importantíssimo durante o pleito. Então, ele pode ser uma sinalização, e o Chaldes também comentou aqui com a gente sobre ali a proximidade de Nicolas com Michele Bolsonaro. Tivemos o vídeo ali do pedido de desculpa de Flávio e de Michele, mas a gente sabe que a relação não é das melhores e que ela tem sim ali uma proximidade com Nicolas Ferreira, o que talvez ali a gente não sabe, né, se de fato ele vai trocar de partido ou não. Exato, Marília. O que a gente sabe é que há uma crise de legitimidade sobre a liderança do campo político da direita brasileira. O fato é que Flávio Bolsonaro ocupa o papel de candidato à presidência porque foi indicado num dedaço do seu pai, uma carta escrita através, né, a partir do presídio que levou Flávio Bolsonaro a esse posto. Esse não é um processo que é marcado pela legitimidade. E acaba que, na prática, do ponto de vista de construção política, a estabilidade de uma liderança depende do grau de reconhecimento que essa liderança possui no contexto dos seus demais agentes políticos e aliados. Até que ponto há no PL o reconhecimento das lideranças intermediárias, das lideranças locais, das outras estrelas do partido, de que Flávio Bolsonaro é o melhor líder político possível para o futuro do partido. E o fato é que, apesar do discurso público nesse momento, ninguém vai vir dizer que Flávio não deveria ser candidato, apesar de que o próprio Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL, é capaz de dizer, por exemplo, que o Flávio não estava preparado para ser candidato, né? Ele mesmo diz isso. E por que diz isso? Porque ele está expressando um descontentamento que está espalhado nos subterrâneos do partido. Muita gente no PL não gostaria que Flávio Bolsonaro fosse o candidato, porque não reconhece nele capacidade de liderança política para o futuro do partido e para o campo da direita de forma mais ampla. Nesse cenário, isso significa um espaço para a disputa sobre quem poderia ser esta liderança, uma vez que Flávio se desgaste, o que provavelmente vai acontecer após a eleição, se houver a confirmação, que as pesquisas mostram hoje, de uma provável derrota de Flávio Bolsonaro. Se Flávio Bolsonaro sai derrotado do pleito, como será a dinâmica da liderança da direita e do PL após o processo eleitoral? É aí que a gente tem que entender as movimentações de personagens como a própria Michele Bolsonaro e Nicolas Ferreira. Nicolas é um deputado jovem, extremamente promissor, que ocupa a posição de protagonismo que tem por mérito próprio. Qualquer um pode concordar ou discordar do conteúdo político que Nicolas Ferreira representa. Ninguém no Brasil pode discordar de que ele tem efetivamente uma capacidade de comunicação acima da média e que o protagonismo, o grau de visibilidade que ele adquiriu foi construído por mérito próprio, pela capacidade de comunicação digital que ele possui. Isso o credencia para participar dessa disputa, ou no mínimo, participar dessa conversa, ou seja, na construção sobre quem pode ser a futura liderança do PL,
no mínimo, Nicolas deseja ter uma cadeira para que ele participe dessa construção política. Ele já mandou recados nessa direção. Já falou, por exemplo, que não pode ser cobrado sobre o futuro insucesso da campanha se ele não teve voz no processo de construção da estratégia política. E já disse, com todas as letras, que se ele não participa diretamente da construção da estratégia da campanha nacional, ele tem que focar na estratégia dele, que seria a própria reeleição como deputado federal, mas a gente sabe que ele também articula apoios para candidatos a deputado federal pelo PL em outros estados do Brasil. Ou seja, está construindo o cenário, está construindo as condições para estar bem posicionado na disputa pela liderança do PL e da direita, tão logo Flávio Bolsonaro se desgaste. Nesse cenário, é importante para ele ter opções, ter cartas na manga. Se o PL não reconhecer o trabalho dele, dando espaço político concreto, dando poder de decisão, no mínimo um assento nas decisões do partido a nível nacional, ele pode rumar para outras casas. E aí o Novo fica como aquela carta que está na mão. Ele não vai botar na mesa, ele não vai assumir que ele tem essa carta na mão, mas no jogo de baralho ele vai manter essa carta no lugar de descartar a possibilidade. Mano, e também queria destacar aqui, porque Nicolas Ferreira ele já mostrou a independência do bolsonarismo, né? A gente acompanhou aquela caminhada dele de Minas Gerais até Brasília, por mais que fosse feita ali com pedido de liberdade para Jair Bolsonaro, ele no começo dela não teve tanto apoio dos filhos, eles chegaram a acompanhar ali alguns quilômetros, mas ali a gente conseguiu ver uma independência de Nicolas Ferreira sobre o bolsonarismo. Então, meio que ficou claro ali que ele não precisa do bolsonarismo, que ele tem o seu público cativo. Outra coisa também é que Nicolas Ferreira é uma figura muito importante justamente por ser um puxador de voto. Para essas siglas, é muito importante ter um candidato desses, porque, principalmente na Câmara dos Deputados ali, porque temos emendas parlamentares, dinheiro público. Então, quanto mais dinheiro entra, melhor fica para essas siglas, né? Com essas divisões aí de emendas parlamentares. Hoje, o PL ocupa ali a maior bancada dentro da Câmara dos Deputados. O objetivo de Valdemar Costa Neto é ampliar ainda mais esse número de parlamentares dentro da casa, assim também como no Senado Federal. Então, ter uma figura como Nicolas Ferreira dentro de um partido, para esses dirigentes, é de suma importância, né, mano? Com certeza. E no caso de um partido como o Novo está disputando essa eleição como uma questão de vida ou morte, como uma questão de garantia da sobrevivência do partido. Por quê? Porque nós instituímos anos atrás a chamada cláusula de barreira, ou a cláusula de desempenho partidário, que diz o seguinte: para um partido político ter direito a uma estrutura de gabinete dentro do Congresso Nacional, com direito à liderança, que significa também tempo de fala, significa assento no colégio de líderes, que discute a pauta do Congresso Nacional, para que o partido tenha tempo de TV no processo eleitoral, para que o partido tenha dinheiro público de fundo partidário para sua manutenção das atividades diárias, para que tenha acesso a fundo eleitoral, que é o dinheiro público que é repartido entre as agremiações para financiar as campanhas eleitorais. Para que tudo isso ocorra, o partido precisa atingir um desempenho eleitoral mínimo, que vai crescendo a cada ano, como uma escada. Cada eleição é um degrau. E, na prática, o Partido Novo não passou na cláusula de barreira 4 anos atrás. Ele precisa passar agora. E qual é a eleição fundamental para isso? Qual é a eleição que conta para esse desempenho eleitoral? É justamente deputado federal e senadores. A eleição de deputados, portanto, é extremamente estratégica para definir o tamanho de cada partido do ponto de vista da musculatura
tanto na ação efetiva no Congresso, pelos assentos em colegiados, pela divisão da colegialidade entre os grupos de trabalho, entre as comissões legislativas, se vai ter vaga na CCJ, na Comissão de Segurança, na Comissão de Educação, tudo isso é definido pelo tamanho das bancadas. E, além disso, a própria sobrevivência em termos de dinheiro público para a operação do partido e para as campanhas eleitorais. Tudo isso passa pelo número de votos que cada legenda teve na soma de todos os seus candidatos a deputado federal e os votos diretamente na legenda. Então é muito importante para os partidos sempre a eleição para deputado federal. E para um partido no patamar do novo, que precisa continuar existindo, é ainda mais importante, porque não é apenas uma questão de tamanho, é uma questão de sobrevivência. Ia falar justamente isso, mano. E falando, né, nesses parlamentares, né, mesmo de recesso, a gente tem aí falado bastante sobre deputados. Vamos comentar um pouquinho, então, sobre essa matéria também que foi publicada pelo André Chaldes, que trouxe aí sobre 4 parlamentares sendo visitados pelo motorista de Daniel Vorcaro. Não estamos falando de qualquer motorista, né? É do banqueiro, do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, que está preso aí por conta das fraudes envolvendo o Banco Master. Como o Chaldes acabou destacando para a gente, são parlamentares que não são tão conhecidos. Eu acho que a figura que mais aparece na mídia mesmo assim é o deputado federal Sanderson, que aparece ali na imagem para a gente, que foi também visitado pelo Kiko, que é o motorista de Daniel Vorcaro. O Sanderson, ele inclusive encaminhou uma nota para a coluna de Andresa Matais e disse que não conhece, nunca viu o indivíduo mencionado, o motorista. Em nenhum momento recebi ou conversei, seja no meu gabinete ou em qualquer outro lugar, com o indivíduo mencionado. Conforme a agenda oficial, cuja cópia segue em anexo, é possível verificar as pessoas que foram recebidas por mim no dia referido e repudia qualquer tentativa de vincular o seu nome ou o seu mandato a pessoas que desconheço. Por esse trecho, parece que a gente já ouviu parte dessa nota. Eu não sei se você vai recordar assim como eu, porque eu já ouvi um certo senador falar também, não conheço, nunca vi, não faço ideia de quem seja, nunca encontrei. Aí, de repente, saiu um áudio. Aí, de repente, tivemos confirmação de visita com uso de tornozeleira eletrônica. O que a gente pode tirar disso aí, mano? E um certo senador de um certo partido, que por acaso é o mesmo partido do senador Sanderson, do deputado Sanderson. Então, a credibilidade do PL acaba ficando afetada quando diz respeito ao relacionamento do partido com Daniel Vorcaro em função do arranhão na credibilidade causado pela mentira flagrante de Flávio Bolsonaro. Se o líder máximo do partido, candidato à presidência da República, é pego na mentira de forma flagrante para que todos vejam, como fica a credibilidade de deputados que são dessa mesma agremiação, que dizem não ter qualquer relação com Daniel Vorcaro, mas que começam a enfrentar indícios concretos dessa possível relação. Isso fica bastante complicado. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Uma coisa é certa, é preciso responder por que o motorista de Daniel Vorcaro, um banqueiro que não é qualquer simples banqueiro, é um banqueiro mafioso que contratava matador de aluguel, que contratava miliciano carioca, que tinha práticas de violência e de intimidação como coisa cotidiana do seu modus operandi, porque o motorista desse personagem visitou esses deputados. Eu tenho para mim que não foi para tomar um cafezinho. É preciso saber o que eles foram fazer no gabinete desses deputados. É muito difícil acreditar na hipótese de que ele simplesmente falou um nome aleatório na entrada da Câmara dos Deputados e entrou para tomar café com a moça da Copa, né? É muito difícil acreditar nessa possibilidade. Então,
vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Há muito que precisa ser explicado sobre a relação de deputados, senadores, ministros do Supremo, pessoas muito influentes na República, com Daniel Vorcaro. Isso não é uma exclusividade da direita, não é uma exclusividade da esquerda, é uma questão que está muito acima da polarização, é uma questão sobre a infiltração de uma máfia do crime organizado nas estruturas do poder político brasileiro. E nós, como cidadãos que pagamos a conta para ter um Estado capaz de prestar serviços e garantir direitos fundamentais, não podemos nos perder no meio da polarização daquilo que de fato é importante. E é fundamental que a gente descubra como aconteceram as infiltrações dessa máfia dentro do Estado brasileiro, para que sejamos capazes não apenas de punir aqueles que permitiram que essa infiltração acontecesse, mas também de reformar as instituições para evitar novas infiltrações. Mano, e a curiosidade, né, desse caso que envolve o Banco Master, como ele agrega, né, as pessoas, a quantidade de gente que está envolvida nessa situação, as que já estão sendo investigadas pela Polícia Federal, pelo Supremo Tribunal Federal, e as que chegam, né, como, por exemplo, no caso da matéria feita agora pelo Chalders. Importante também trazer que o senador Flávio Bolsonaro ele ainda não entrou nessa investigação do Banco Master. A gente tem ali revelações que foram feitas pela mídia, né, pela imprensa. Primeiro tivemos ali a do Intercept, que trouxe o áudio do senador Flávio Bolsonaro. Agora a gente tem o Chalders trazendo aí o possível envolvimento de 4 parlamentares com o motorista de Daniel Vorcaro. O que esse motorista foi fazer atrás desses 4 parlamentares? O questionamento é esse. O que ele foi fazer lá? Por que ele foi visitar esses 4 deputados? Qual foi a conversa que eles tiveram? Importante dizer que, por mais que seja ali coisa pessoal, assunto pessoal, são 4 deputados. A partir do momento que você se coloca à disposição da população, quando você vai lá, pede para a população votar em você, você é uma pessoa pública e, como pessoa pública, você deve satisfação à população. Você que é deputado, você que é senador, presidente da República, pré-candidato, candidato, você se coloca à disposição. Então, a gente precisa saber o que o motorista de Daniel Vorcaro foi fazer no seu gabinete. O que ele foi fazer lá? Foi por engano? Foi falar sobre queria um novo emprego? Foi entregar currículo? O que ele foi fazer lá? É esse o questionamento, né, Mano? Mano, agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto. Você quer completar? Eu só ia dizer uma coisa. Eu sempre ouvi, Marília, você já deve ter ouvido muitas vezes, a seguinte frase: em Brasília, ninguém vai a passeio. É muito pouco provável que o motorista do mafioso Daniel Vorcaro tenha ido em 4 gabinetes de deputado federal só para passear.